Fala, galera. LDU do Equador e Palmeiras jogam nesta quinta-feira às 21h30 no estádio Casablanca, em Quito, pela partida de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão e a provável escalação para este jogo. Agora vamos rumar para Quito, no Equador. Lá está, acompanhando tudo de perto, a nossa Tatiana Tavares. Tati, para você, aquele bom dia bem especial. Ontem, jogaço entre Flamengo e Racing, digno de uma semifinal. Esperamos o mesmo nível, o mesmo padrão para logo mais entre LDU e Palmeiras. Chega mais com a gente. Oi, Renata. Bom dia especial para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Acho que o palmeirense está esperando só um pouquinho menos de emoção do que aquele Flamengo e Racing, né? Tô aqui no estádio Casablanca, Quito, no Equador, 2.850 metros de altitude. Estamos acima do nível do mar. Tem jogão semifinal da Libertadores, é só a primeira partida. Jogo de volta semana que vem no Allianz Parque. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Rafael Pinotti, mostrar um pouquinho aqui para você, né, que está em casa, o estádio, né? O estádio Casablanca, o estádio da LDU, o time equatoriano que eliminou Botafogo e São Paulo nesta edição, não perdeu ainda jogando em casa nesta Liberta. O ambiente por aqui ainda é tranquilo, tá muito cedo ainda, né? Falta bastante para o horário do jogo, mas a expectativa, Renata, é de casa cheia. 32 mil ingressos foram comercializados, 2 mil só para a torcida do Palmeiras, mas a torcida do Verdão ainda não esgotou os ingressos. O Palmeiras treinou ontem, Renata, no CT da seleção equatoriana. Um treino focado aí em os jogadores se ambientarem à altitude. Foi um treino para poder eles entenderem a trajetória da bola, que muda no ar rarefeito. O técnico Abel Ferreira, como todo mundo já sabe, tem o desfalque do goleiro Everton, que está com uma fissura na mão direita. Então, Carlos Miguel, o goleiro mais caro da história do Verdão, vai se manter na meta e fazer a estreia dele em mata-mata, né? Ele já tinha estreado contra o Flamengo na derrota por 3-2 no Campeonato Brasileiro, mas agora é jogo eliminatório, né? Então, o Carlos Miguel tem toda essa expectativa aí em cima desse jogador. A grande dúvida, Renato, está na zaga, né? Bruno Fux ou Murilo? O Bruno Fux teve uma atuação ali questionável diante do Flamengo. O Abel não é muito de tirar o jogador quando ele vai mal, né? Ele não tem esse perfil, mas é aquilo, ele também pode mudar o sistema de jogo, entrar com 3 defensores, entrar Bruno Fux e Murilo, tudo isso a gente vai ter que esperar para ver realmente perto da hora da partida, porque o Abel Ferreira só decide o time minutos antes da bola rolar. Então é isso, o Palmeiras não perde há 25 jogos para times estrangeiros na Libertadores, vem de 5 vitórias consecutivas atuando como visitante. A gente vai conferir agora as prováveis escalações. Tem uma arbitragem, Renata, toda argentina. Vamos ouvir também os personagens dessa partida, Carlos Miguel, Piquerez, tudo isso e muito mais na reportagem. O Palmeiras quer chegar à final da Libertadores pela 7ª vez na história. O tetracampeonato é obsessão. O clube já tem tradição no torneio. Não à toa que não perde para times estrangeiros na Liberta há 25 jogos. E vem de 5 vitórias consecutivas, atuando como visitante. Recorde atrás de recorde. Hoje, aqui no estádio Casablanca, o Palmeiras encara a LDU. O time equatoriano já eliminou equipes brasileiras nesta edição da Libertadores, como Botafogo e São Paulo. O Verdão está atento, principalmente com o fator altitude. A equipe fez um treino tático na véspera da partida no CT da seleção equatoriana, justamente para se adaptar ao clima. São 2.850 metros acima do nível do mar. O grupo experimentou variações na trajetória da bola e o que muda de forma ofensiva e defensiva com o ar rarefeito. A gente já treinou aqui, já vimos como é um pouquinho a diferença, sobretudo com a bola, com respeito à altitude. A gente está acostumada, já esse ano mesmo, inclusive já jogamos na Bolívia, um time muito forte, muito competitivo. Se chegaram nessas instâncias é porque é um time que joga muito bem,
eles já tiraram grandes times brasileiros e nada, vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso. A altitude não assusta Abel. Sob o comando do português, foram 5 partidas nas alturas, 4 vitórias e apenas 1 derrota. O professor não tem o Everton à disposição. Carlos Miguel vai fazer o segundo jogo com a camisa alviverde, o primeiro de mata-mata. A oportunidade, quando ela chega, ela não te avisa, ela não tem um aviso de uma semana, de 3 dias, 2 dias, que a gente tem muitos jogos um em cima do outro, graças a Deus que a gente está em bastante competições e está aí nas finais. Agora, o mais importante é tentar ir até a final, com a graça de Deus, conseguir sair com a taça na mão, que é o maior objetivo nosso. Em relação às baixas, equilíbrio, a LDU também perdeu o goleiro titular. Gonzalo Vale sofreu grave lesão no joelho, está fora da temporada. O experiente Alexander Domingues, famoso por ser pegador de pênalti, assume a meta. O provável time do conhecido Thiago Nunes tem Domingues, Ayala, Ricardo Adé e Quinones. Minda ou Pastran, Villamil, Quinteiro, Alvarado e Grueso, Medina e Brian Ramírez. É bom lembrar que a LDU ainda não perdeu jogando em casa na Libertadores nesta temporada. A grande dúvida do Verdão está na defesa. Será que Abel vai manter Bruno Fux? O questionamento aparece principalmente depois da última atuação do zagueiro. Um possível time teria Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux ou Murilo e Piquerez. Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Sabemos que temos um desafio muito importante aqui na altitude, mas estamos acostumados a fazer esse tipo de jogos. Espero que a gente consiga fazer o que vem treinando e sacar um bom resultado aqui para fechar em casa. A presidente Leila Pereira chegou ontem à noite para apoiar o elenco. Quito desafia o corpo, mas o time de Abel costuma responder com o coração quente em grandes jogos. A LDU está invicta na Libertadores em casa, isso é fato, mas o Palmeiras é um time que, fora dos seus domínios, tem muita força, consegue se comprometer, surpreender. Hoje a gente lembra do que fez contra o River Plate, especialmente, uma partida muito bem jogada. O Palmeiras conseguiu se impor num estádio com mais de 80 mil pessoas. Edu, então, por mais que as dificuldades existam, o Palmeiras está preparado para isso. Preparadíssimo, Renata, até porque esse time já deu mostra que consegue jogar na pressão, já tem o seu esquema tático, os jogadores já entendem o que tem que fazer jogando fora de casa. Haja visto aí, como você falou, contra o River Plate, até mesmo contra o Flamengo, né? Perdeu, mas jogou bem, com postura, marcando em cima, e eu acredito que vai manter a mesma coisa. Acho que o Palmeiras tem o seu estilo de jogo, ele não vai mudar agora. Então, acho que a questão de repente, a dúvida é se coloca Murilo ou Fux. Eu acredito que possa voltar o Murilo, mas se continuar o Fux também, eu acho que a confiança é muito grande também. É um jogo, como eu falei no início, não decide nada, mas encaminha. E a gente viu que eles eliminando Botafogo e São Paulo, ou credencia com um time que tem que tomar cuidado. Agora, o Palmeiras vem numa invencibilidade muito grande na Libertadores, jogando fora dos seus domínios. Então a confiança é muito grande e tomara que a gente possa fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Cicinho, você que enfrentou a LDU com o São Paulo, não é? Observou de perto. Quais são os perigos para a equipe do Abel Ferreira nesta noite? O que a LDU tem de melhor, na sua opinião? Olha, Renata, o melhor da LDU é esse sprint inicial que eles dão na pressão, chutes de fora da área. Altitude. Então, uma equipe... por causa Sprint, gostei, foi bem colocado. Sim, porque é uma equipe que ela vem para os 15 minutos iniciais fazendo a pressão. O São Paulo conseguiu controlar muito bem isso, teve até melhor em campo, mas acabou sendo surpreendido uma bola. Então, esses caras, o ataque da LDU é um ataque muito rápido. Só que o Palmeiras é um time muito bem posicionado defensivamente. O Palmeiras está jogando por música. Não acredito que vá encontrar dificuldades assim para sofrer muitos gols. Não, mas o Palmeiras eu acredito que passa com tranquilidade pela LDU. Porque a fragilidade que mostrou
contra o São Paulo, esse time... Você tá secando ou tá falando a verdade? Não, tô falando a verdade. Então, eu não posso transmitir algo... Tá estranho. Não, porque assim, o São Paulo é uma equipe limitada e conseguiu criar muitas oportunidades. E o Palmeiras, com a fase que vive o Flaco Lopes e o Vitor Roque, assim, apareceu a oportunidade, vai concluir em gol. Por isso que eu acredito que o Palmeiras é o favorito nesse jogo e volta com um resultado bem legal lá do Rito. Ronaldão, tem uma curiosidade nessa partida e eu separei para você aqui no programa. 2 goleiros reservas, não é? Tanto na LDU quanto no Palmeiras, os titulares não estarão à disposição. E aí os suplentes terão a responsabilidade de organizar a defesa. Chama atenção, é curioso. Chama atenção, é curioso. E nós vimos ontem um goleiro reserva fazendo estrago no Maracanã. Ontem o Cambeses. Cambeses, né? Cambeses. O cara fez estrago ontem, que foi 1-0, graças às defesas dele. Então, acho que é o seguinte, eu gostei até das palavras do Cicinho, porque o Cicinho tomou um cacete dele. Tá aí, apavorado. Olha porque... Agora, o Cicinho, acontece o seguinte, quando você pega uma equipe ruim, o seu time se torna uma equipe ruim também, porque você pega os caras ruins, velho. Aí você vai lá ruim. Agora, nessa fase da Libertadores, são 2 times num nível superior, que é o Palmeiras, esses caras estão chegando. Então agora vai ser diferente. Taca lá. É que eu cheguei num momento... Eu cheguei num momento que, assim, se você não pode com ele, junte-se a ele. Eu torci tanto contra que não deu certo. Vai dar. Qual que é a música, Negão? Qual que é a música? Lembrando que a LDU eliminou o Botafogo também, né? Então... Botafogo, São Paulo e agora mais um brasileiro no caminho, que é o Palmeiras. 3 letras, Cici, presta atenção. 3-0 pra eles lá. Eu espero que o jogo de logo mais não baixe o nível do que apresentou. Mais que a do Flaco. Isso. De fato é isso, né? O Flaco... Tem dado tão certo. E como a gente falou, fez um cara a cara outro dia, né, o Eugênio, com quem que o Flaco bateria do Flamengo, a gente falou ali do Arrascaeta, né, Maurício e tal. Enfim, é uma dupla que tá bem entrosada. Onde é que você tá aí, Eugênio? Que o pessoal tá correndo, tá treinando. Conta aí pra gente. É isso, Bruno. Bom dia pra você, pra todo mundo do estúdio, o pessoal em casa, fã de esportes. É isso, estamos aqui mais uma vez no Parque La Carolina, que é um parque muito grande, a região central aqui de Quito, e tem muita atividade esportiva. Então, por exemplo, a gente estava vendo aqui, tem 3 times da 2ª divisão do campeonato equatoriano que treinam aqui no gramado, tem um gramado gigantesco aqui, e tem o pessoal da polícia que faz também exercícios físicos, e claro, os populares, os moradores da cidade, tem uma pista de atletismo, tem muitos equipamentos esportivos aqui. Mas está todo mundo pensando no jogo de hoje à noite, né? Jogo decisivo, semifinal de Libertadores. A LDU não chegava a uma semifinal desde o ano de 2008, quando foi campeã. O Palmeiras tem chegado quase sempre, né? À exceção do ano passado, quando caiu nas oitavas para o Botafogo. Nos últimos anos, o Palmeiras chega pelo menos às semifinais da Libertadores, tendo sido campeão em 20 e 21. Quanto à equipe da LDU, uma polêmica surgiu ontem. Trouxemos a informação da lesão do goleiro Gonçalo Valle, que é o goleiro titular da equipe. E ontem, jornalistas locais descobriram que havia um documento, um exame que foi feito antes do jogo com o Barcelona, e esse documento é do dia 16, o jogo foi no dia 17, que já atestava graves problemas no joelho do goleiro. Ainda assim, ele foi para o jogo. E aí, consequentemente, piorou ainda mais a lesão. Ele pode ficar até 10 meses afastado do futebol, o Gonçalo Valle, que tinha acabado de voltar da seleção equatoriana. Fez a sua estreia pela seleção equatoriana. Então, isso gerou um mal-estar muito grande nessa questão do departamento médico. Há outros jogadores que são dúvidas para o jogo de hoje. É muito difícil estabelecer qual vai ser a escalação da LDU. Alguns jogadores são base do time, né? Como os zagueiros, Ayala, Iade, o volante, Grueso. Mas daí o Ramírez, que vai jogar, a gente não sabe aonde, se vai jogar pela direita ou pela esquerda. O Quinones, lateral esquerdo, que pode ser o terceiro zagueiro. Mas daí em diante, não se sabe se o Alzugaray terá condições. O Cornejo, suspenso. Há muita dúvida sobre quem será também o centroavante da equipe, se vai ser o Estrada ou o Medina. E no Palmeiras, a gente fica sempre esperando uma surpresa do Abel Ferreira, né? Eu imagino que vai o Carlos Miguel no gol. Acho que deve voltar o Murilo na zaga depois da atuação do Bruno Fux no Maracanã. Mas talvez o Abel queira dar força, queira dar moral para o Bruno Fux. E lá na frente muda alguma coisa? Ele de repente pode abrir mão de um dos 3 meias para colocar um jogador mais agudo, né? Que poderia ser o Facundo Torres ou o Sousa de um lado ou do outro. Não acredito muito nisso. O fato é que será um jogo de muita exigência física, com uma pressão alta da equipe da LDU, e o Palmeiras vai ser obrigado a lidar com essa pressão inicial
construir o seu jogo, sempre muita velocidade em transição para buscar a vitória aqui em Quito, o que já aconteceu, né? O Palmeiras tem bons resultados com o Abel Ferreira jogando na altitude. Bruno. E não só na altitude, mas também fora de casa, não é, Breiler? Aquele retrospecto de uma invencibilidade já de 25 jogos na Libertadores, Breiler. É incrível. Carrega isso para hoje? Carrega porque o Palmeiras tem lastro, Bruno. Isso é diferente do que a gente viu nos confrontos da LDU contra Botafogo e São Paulo. Contra o Botafogo, o Ancelotti diz que foi surpreendido pela postura da LDU. E a LDU joga dessa maneira, é um time ofensivo, o Thiago Nunes tem essa identidade de jogo bem estabelecida e foi surpreendido porque é um trabalho ainda incipiente, ainda tentando encontrar o time ideal. E o Crespo com o São Paulo, a mesma coisa. O Crespo tinha acabado de chegar, já encarou um mata-mata de Libertadores e ficou muito pesado para ele. O Thiago Nunes, com uma estrada maior, conseguiu, de certa forma, ser superior. E eu vejo que o Palmeiras consegue lidar melhor com isso, com essas nuances, com esses detalhes que fazem a diferença na Libertadores. O Palmeiras e ainda mais o Abel, né, que gosta de estudar bastante o adversário, gosta de estabelecer um plano para cada partida, tem um poder de mobilização para esses jogos. Eu vejo que o Palmeiras está bem cercado para não ser surpreendido pela LDU, como aconteceu com São Paulo e Botafogo. Então isso mostra a diferença que faz um trabalho longevo como o do Abel. Pelo que a gente viu, Mário, desses confrontos da LDU com São Paulo e Botafogo, qual é o nível de adversário que o Palmeiras vai ter pela frente? Eu ia usar justamente esses dois exemplos. O Palmeiras, ele tem ali como fonte de estudo duas posturas completamente diferentes, né, dos brasileiros. O Botafogo praticamente abdicou das partidas, e aí a LDU se sentiu super confortável, tanto em casa quanto fora. Mas o São Paulo foi para jogo, conseguiu algum tempo ali muito legal fora de casa, mas aí por erros quase que individuais cedeu, né, o empate para a LDU e aí na volta não conseguiu. Eu acho a LDU bem mediana, assim, falando tecnicamente. Para mim o Palmeiras na individualidade e no coletivo é muito superior, mas tem que dosar um pouquinho essa questão da altitude. Nesse sentido, então, e apesar, acho que da sequência decisiva, não é para o Palmeiras pensar em assinar empate antes do jogo, né, Eugênio? Ou é semifinal de Libertadores e o empate fora dá para assinar? Não é ruim, um empate, vai decidir em casa, mas ele tem condição de ganhar o jogo aqui. A gente sabe do poderio do Palmeiras e como ele consegue fazer esses resultados. E tem bola para isso. Eu acho até que a derrota para o Flamengo foi boa para tirar um pouco daquela confiança exagerada. Não estou dizendo que o Palmeiras entrou de salto alto, muito pelo contrário. Mas, de repente, você baixa um pouquinho para a terra para entender, né, que cada duelo é muito difícil quando você chega nesse nível de disputa. Com relação ao jogo de hoje, né, eu acho que o Abel vai aprontar alguma coisa diferente. Levando, por exemplo, a situação ontem do Carrascal, que foi, de certa forma, uma surpresa. Foi um jogador que, no jogo com o Palmeiras, não foi um jogador levado em consideração e, de repente, aparece muito forte para o jogo decisivo contra o Racing, sendo o melhor em campo. Eu acho que, de repente, pode pintar alguma coisa diferente do Palmeiras, algum jogador aí que não esteja sendo muito cotado. O Abel gosta muito de fazer surpresas. Com relação à LDU, dois detalhezinhos interessantes. Eles estão, claro, sonhando com a vaga na final, mas também estão pensando muito em somar pontos no ranking para o Mundial de Clubes de 2029. Também está na lista deles de prioridades. E hoje vai ter uma novidade na torcida aqui. É proibido levantar aquele sinalizador, né? Então eles estão fazendo um sinalizador alternativo. Todo mundo vai comprar um papel celofane vermelho, aquele meio transparente assim, e vai acender por baixo dele a lanterna do celular, para dar um efeito parecido com o efeito dos sinalizadores dos estádios tão tradicionais, hoje proibidos por questão de segurança. Bruno. Ah, legal. Achei bem criativos. A torcida do Galo fez isso recentemente, eu lembro. Legal. Pô, e aí não desobedece às regras. E ainda assim mantém, né, o ambiente. Ô, Eugênio, você já volta pra gente tentar, então, imaginar qual seria uma surpresa, já que o Eugênio falou, pô, o Abel gosta, às vezes, de fazer alguma coisa diferente. A gente vê algumas opções aqui, vou querer saber a opinião de vocês, tá? A equipe de Quito, comandada por Thiago Nunes, especializou-se em tirar equipes brasileiras no mata-mata desta Libertadores. Nas oitavas de final, venceu o Botafogo e nas quartas despachou o São Paulo, vencendo tanto na ida quanto na volta. Somando as competições locais, a LDU não perde há 5 jogos. São 4 vitórias e 1 empate. Já o Palmeiras vem de derrota para o Flamengo no Brasileirão. O time, porém, segue líder na competição nacional. Pela Libertadores, os comandados por Abel Ferreira chegam depois de eliminar o Universitário do Peru e River Plate da Argentina.
O Verdão defende uma sequência de 25 partidas sem derrotas para equipes estrangeiras no torneio continental. Após a partida desta noite, os times definem uma vaga na decisão na quinta-feira que vem, às 21h30, no Allianz Parque. O vencedor do confronto irá enfrentar na final quem passar de Flamengo e Racing da Argentina. A grande decisão está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. O Verdão tem 3 desfalques para o jogo: Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Do trio, apenas o goleiro tem no momento expectativa de retorno ainda em 2025. A tendência é que a escalação seja semelhante à utilizada no domingo, contra o Flamengo. Uma novidade pode ser a volta de Murilo no lugar de Bruno Fux. Escalação provável: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque.